Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. O pessoal está entrando. Acho que nós podemos aguardar alguns segundos para o pessoal entrar. Olá, boa noite, boa noite. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre as duas ADINs que foram julgadas ontem. A primeira delas, que foi interposta pela Prefeitura de Curitiba, e a segunda pelo Ministério Público. A gente está aqui junto com o Dr. Ludimar. O Dr. Ludimar vai explicar para a gente um pouco o que era cada uma delas, né, e qual foi a sentença de cada uma delas, né, para que a gente possa entender e para que a gente possa, a partir daí, ver quais serão os nossos próximos passos enquanto sindicato. Boa noite, doutor Ludimar. Boa noite, você me vê aí? Sim. Está dando eco? Deixa eu desligar o microfone aqui. Melhorou? Tá. Então, boa noite. Acho que está em duplicidade aqui, daí está dando isso. Eu vou fazer assim, Juliana, eu vou sair, eu vou entrar. Ok, pode sair e... Aí, acho que parou, doutor Ludimar. Pode... Fala com a gente aí um pouquinho. Deixa eu me achar. Então, assim, boa noite a todas e todas, tá? É muito importante esse debate hoje, mas o primeiro alerta que a gente quer fazer é de que nós precisamos ter cautela na própria interpretação que a gente está dando para essa decisão, porque ainda não foi publicado o acórdão. Para quem não está acostumado com esse tipo de debate, vamos dizer assim, o acórdão é a sentença proferida pelos desembargadores. É a decisão dos 25 desembargadores do Tribunal de Justiça, do órgão especial, que julgaram ontem duas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, vamos primeiro entender o que são essas duas. A primeira delas dizia respeito aos dois planos de carreiras. Ao plano de carreiras do magistério, que é a Lei 14.580, e a lei do plano de carreiras dos professores da educação infantil, que é a do magistério 14.544 e dos professores da educação infantil 14.580. Continuam me escutando? Oi? Sim. Estamos escutando. É que eu não estou vendo a imagem aqui, vocês estão vendo, né? Estamos. Tá, perfeito. Então, eu vou continuando aqui. Então, na primeira ação, eles questionavam, então, os dois planos de carreiras. Essa é a ação proposta pelo prefeito Rafael Greca, através da Procuradoria-Geral do município, né, onde eles diziam que a lei era as leis eram inconstitucionais porque não havia previsão orçamentária. E lá fizeram todo um discurso dizendo que não havia previsão orçamentária, que não havia previsão atuarial para o impacto na Previdência, e questionavam também a aposentadoria especial, que é o artigo 18 da Lei 14.580, aposentadoria especial dos professores de educação infantil. Nessa primeira ação, ela foi julgada improcedente praticamente em tudo. Então, o plano de carreiras do magistério e o plano de carreiras dos professores da educação infantil, eles não foram julgados inconstitucionais. Eram os artigos que tratavam da transição na carreira, o avanço linear, o avanço por titulação, os movimentos na carreira. Então, isso não foi julgado inconstitucional. Houve um entendimento da desembargadora e dos 25 desembargadores que a aposentadoria especial não poderia ser considerada constitucional porque, segundo eles, as pessoas iniciaram lá atrás como auxiliares de serviços gerais, e é o que nós discordamos no momento,
que não iniciaram, alguns poucos iniciaram como auxiliares serviços gerais, mas a grande maioria iniciou ou com babá, depois auxiliar de creche, depois atendente infantil, depois auxiliar de desenvolvimento social, depois educador de nível médio, depois educador de nível médio com magistério, e por último agora professor de educação infantil. Então isso eles consideraram que era inconstitucional em razão disso. Na outra ação direta de inconstitucionalidade, que era do Ministério Público, eles basicamente questionavam a aposentadoria especial dos profissionais do magistério, tá? Então, dos profissionais da educação infantil. Então, e daí, o que aconteceu é que eles repetiram a decisão lá. E lá nessa decisão, o Ministério Público questionou exatamente essa trajetória na carreira, tá? Essa trajetória que foi se postergando aí ao longo do tempo. Nós também sustentamos que não seria inconstitucional. Então, de tudo que foi julgado ontem, nas duas ações diretas de inconstitucionalidade, o que foi decidido é com relação à aposentadoria especial. Embora na ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, eles tenham questionado essa trajetória na carreira, que foi sucessivas transformações de cargo, e nós sustentamos o tempo todo que não era transposição de cargo, quer dizer, não era passagem de um nível de escolaridade para outro, mas apenas uma readequação. O próprio município disse isso lá, que entendia que era uma readequação e mudança de nomenclatura. Embora tenha decidido isso, o que ficou assentado foi o quê? Que tanto da aposentadoria especial como tanto dos planos de carreiras não se mexeu. Da aposentadoria especial ficou assentado que aqueles que consolidaram os direitos até agora não terão mexido. Assim como não será mexido nessa trajetória de carreira que veio lá desde os anos 80 até agora. Então, nós precisamos ter cautela, e essa é a primeira garantia que a gente tem. Então, portanto, todos os direitos consolidados estão protegidos, e nós precisamos ter tranquilidade para aguardar a publicação desse acordo, para que a gente possa, então, ler com bastante calma, analisar com bastante calma, para ver quais os desdobramentos que se virão a partir dessas decisões de ontem. Isso, muito obrigada, doutor Ludmar. Eu acredito que muitas pessoas hoje, durante o dia, ontem mesmo, estavam nos perguntando, né, nos questionando o que a gente estava... Qual era o resultado, né, das duas votações ontem. E eu acho que aí a gente pode trazer aqui, de certa forma, tranquilizar a categoria, né, que nós precisamos agora aguardar o acórdão, né, a aplicação deste acórdão, para que a partir dele a gente consiga realmente, como o doutor Ludmar colocou, que a gente possa acompanhar estes desdobramentos, né, desses dois julgamentos. Eu acho que... E daí, eu só posso comentar, Juliana? Então, assim, na verdade, é muito importante isso que a Juliana está falando, que a gente precisa ter cautela, tá? O que precisa ficar muito claro é que não perdemos os planos de carreiras. A Lei 14.580 e a Lei 14.544 não foram declaradas inconstitucionais. Os sindicatos, só para vocês saberem, os sindicatos não são partes nesse processo. Eles entraram como assistente, como terceiro interessado, como amicus curiae, com a finalidade exclusiva do quê? De defender os planos de carreiras. Por que eu estou falando isso? Porque dessa decisão, os sindicatos não poderão recorrer. O máximo que eles podem fazer de recurso é o chamado embargo de declaração, que é um pedido de esclarecimento. E isso certamente nós faremos, né, se o acordo vier com algum tipo de dubiedade, o que parece que virá, porque no final houve toda uma polêmica aí da discussão em relação a isso. E outra questão importante a ser dita é o quê? É interessante que na ação direta de inconstitucionalidade da Prefeitura de Curitiba, do prefeito Rafael Greca, o Ministério Público se colocava contra a tese formulada por eles, com exceção da parte da aposentadoria especial. E na ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público, o município de Curitiba se colocava contra ela, exceto na parte da aposentadoria especial. Está perdida a aposentadoria especial? Eu diria que ainda não. Nós não podemos consolidar esse entendimento. Por quê? Foi até o que eu falei lá no julgamento, que, assim, não importa o nome, entre aspas, que a coisa... No direito, a gente fala assim, não importa o nome que a coisa tem, importa o que a coisa é.
Então, mesmo que não tivesse na Lei 14.580 o direito à aposentadoria especial, eu sempre entendi que, mesmo antes da Lei 14.580, os professores, os educadores, depois transformados em professores da educação infantil, eles teriam direito à aposentadoria especial. Tá? Tanto que, contraditoriamente ao que aconteceu ontem, há 2 semanas atrás, o Tribunal de Justiça julgou uma ação individual reconhecendo o direito das pessoas a terem aposentadoria especial. Agora, o que precisa ficar muito claro é que ficou muito certo pelos 25 desembargadores que votaram ontem, porque foi por unanimidade a votação, é de que quem consolidou o direito não terá afastado isso. Tá? Bom, o que pode acontecer? Alguém está perguntando aí a questão do descongelamento. Né? A proposta que a prefeitura tinha dito lá e que reforçou há dias atrás é que, aparentemente, eles não vão descongelar esses planos de carreiras. Aparentemente, eles vão propor outros planos de carreiras e que isso seria encaminhado para a Câmara até o final de junho, até no primeiro semestre. Então, é bem importante dizer isso, que, a princípio, o que nos parece é que o entendimento do prefeito Rafael Greca é de que ele não vai restabelecer os planos de carreira exatamente como eles foram aprovados em 2014, mas vai criar outros planos de carreira. E aí, de novo, gente, eu quero reforçar isso. As pessoas precisam ficar muito atentas a isso, porque daí depois passa um plano de carreiras e as pessoas acham que vão resolver o problema depois. Ou faz mobilização, participa, entende o que está se propondo, como foi em 2014, né, Juliana? Quando a categoria se envolveu muito na construção desse plano de carreiras, ou eles vão fazer do jeito deles, e daí depois não adianta tentar responsabilizar essa ou aquela pessoa. O importante é que as pessoas participem efetivamente. Do ponto de vista jurídico, é uma grande contradição, porque a prefeitura que encaminhou o projeto para a Câmara Municipal para ser aprovado, e foram os vereadores que aprovaram. E uma boa parte dos vereadores que estão lá eram vereadores já. A grande maioria, se não a totalidade dos procuradores do município, já eram procuradores do município. Por que agora daí eles entram com uma ação, se na época eles não orientaram adequadamente ou não foram chamados a orientar adequadamente, por que agora o prefeito Rafael Greca resolveu? Agora que eu falo foi em 2020 que o Rafael Greca entrou com a ação, e em 2021 que o Ministério Público entrou com a ação também. Isso, perfeito, doutor Ludmar. É exatamente isso. Nós precisamos agora da mobilização da categoria, né? Independente se a prefeitura for manter esses planos ou for trazer novos planos de carreira daí para todos os servidores, a gente precisa que a categoria esteja mobilizada para que a gente possa mostrar para a prefeitura que primeiro, né, que nós queremos o descongelamento dos nossos planos de carreira, né, tanto da lei 14.480, que é a do nosso plano de carreira, quanto do magistério, que eu também acredito que eles querem isso, mas a gente precisa se manter mobilizado, a gente precisa que a categoria venha até o sindicato nos momentos em que for chamada, para que a gente possa realmente ali mostrar para a prefeitura a nossa força e mostrar que nós não estamos contentes com a maneira que essa gestão tem trazido esse formato, né? E que tudo que chegue à Câmara de Vereadores não chegue de maneira assoberbada, que não chegue em regime de urgência e que chegue em tramitação normal, minimamente, para que isso possa ser debatido. Doutor Ludmar, nós temos mais uma pergunta ali. Mas deixa eu falar uma outra coisa antes só. Pode falar. Sim. Então, na nossa defesa ontem, no Tribunal de Justiça, aliás, foi uma sessão que começou 13h e terminou 6h30, né, e a maior parte dela foi destinada a esse debate, e nós sustentamos que essas mudanças que ocorreram na nomenclatura dos professores da educação infantil, elas ocorreram não foi por uma tentativa de burlar o concurso público, mas porque o artigo 206 da Constituição Federal diz que os trabalhadores da educação têm direito a um plano de carreiras, na forma original e na forma colocada pela Emenda Constitucional 53, e também a LDB de 96, que estabeleceu que o requisito de escolaridade, inclusive, deveria ser nível superior, né? Então, vai ficar bem claro, assim, de que, vamos dizer assim, é mais um ataque aos servidores públicos. Acho que as pessoas têm que ter muito clareza disso, que isso não é nada isolado.
Isso faz parte de ataques, como foi 2017, como foi agora no final do ano a reforma da Previdência, como poderá vir outra com a reforma administrativa, né? Então, as pessoas precisam saber disso. Ou então reage, ou não vai ter uma ação judicial que resolva o problema dos servidores públicos. Exatamente, doutor Ludmar. A gente tem visto muito isso, né? Historicamente tem crescido, principalmente o número de judicializações sobre questões do serviço público. A gente tem mais duas perguntas aqui que falam sobre o piso nacional do magistério para os professores de educação infantil. Nesse momento, a informação que nós temos, né, passada pela prefeitura para a gente, é que o piso nacional do magistério para os professores de educação infantil está em análise na Procuradoria-Geral do município, e de lá a Procuradoria vai responder à prefeitura e a prefeitura precisa nos responder sobre isso. Acredito que assim que a PGM encaminhe... E outra coisa, Juliana, mesmo antes de vocês se chamarem professores da educação infantil, a gente já discutia que os educadores que trabalhavam em CMEIs tinham direito ao piso nacional do magistério. E essa questão em nenhum momento foi mencionada no julgamento, tá? Então, é muito importante ter clareza disso, que em nenhum momento isso foi mencionado, então por isso nós, nesse momento, a princípio está garantido, né? O que foi dito lá, o que ficou acertado é que tudo aquilo que foi consolidado deve ser mantido, tá? Não vai alterar o nome do professor da educação infantil, não vai voltar a ser auxiliar de creche lá atrás, porque isso se consolidou ao longo do tempo. Então, daí até usaram duas palavras latinas, vamos aproveitar e desfilar o latinório aí, eles podiam ter julgado com efeitos ex tunc, que chama, que seria desde o começo. Se eles tivessem julgado com efeito ex tunc, daí tudo que tinha acontecido era inconstitucional. Mas a decisão foi ex tunc, quer dizer, a partir de agora. Então, daqui para frente, pode ser que venham questões relacionadas a concurso público e tal, mas isso é muito cedo para a gente chegar a qualquer conclusão, porque sequer foi publicado o acordo. Isso. Ouvimos bastante essa palavra ontem durante o julgamento, o tal do ex nunc e o ex tunc. Então, eu acredito que agora, como tem a Edicleia colocou ali, comentou, nós precisamos participar, né? Além dos 33%, nós precisamos resistir aos ataques da Prefeitura de Curitiba à educação infantil do município. Nunca antes a educação infantil no município esteve tão precarizada como está nesse início de ano letivo, né? Com tantas faltas de professores, com tantas faltas do profissional de apoio para as crianças com deficiência. Então, nós precisamos resistir. E essa resistência ela é construída dentro da entidade, ela é construída dentro dos locais de trabalho e nós precisamos mobilizar a categoria para isso. No dia 28 agora de maio, aproveitar e deixar um convite aos professores de educação infantil, aos servidores das demais categorias. Nós estaremos realizando 2 atos regionais para conversar com a comunidade, né? Porque a prefeitura, a gente entende que eles têm medo realmente é que a população se vire contra eles. Então, nós precisamos conversar e mobilizar nas comunidades, nas unidades, nas regionais, aonde nós atuamos enquanto professores de educação infantil. No dia 28, pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos na Regional SIC, na Praça 3, para quem é da Regional SIC e conhece. À tarde, a partir das 15 horas, nós estaremos no Tatuquara, na praça de skate, na praça da pista de skate, ali no Santa Rita, não lembro o nome dela agora, mas nós estaremos lá para conversar com a comunidade. Nós convidamos os professores de educação infantil que possam estar lá também e venham nos ajudar nessa mobilização, porque só com mobilização nós conseguiremos reverter o quadro que nós temos hoje. Acho que é isso, doutor Ludmar. Mais alguma consideração? Sim, mais uma consideração. Para aqueles que tiverem interesse em ver como que foi exatamente o julgamento e o que foi que os sindicatos defenderam lá, a Juliana tem o link da transmissão de ontem no YouTube, o Léo tem também, e é importante até para as pessoas verem, né, assim, a forma como a própria prefeitura se portou na discussão, é importante a gente ver tudo isso. Então,
eu quero dizer assim, a gente, nesse momento, tem um número grande de pessoas assistindo nesse momento, isso é sinal que realmente despertou interesse de um dia para o outro, é que as pessoas tenham cautela. Ninguém diga que se perdeu alguma coisa ainda, tá? Nós temos que ver o que vai sair na decisão por escrito, na hora que ela for publicada, e aí, com certeza, o sindicato vai chamar novas conversas sobre o tema, para que todos estejam muito conscientes do que está acontecendo e que isso sirva para a gente lembrar que a qualquer momento nós podemos ser atacados de uma maneira ou outra. Mesmo quando a gente acha que as coisas estão tranquilas, vem lá o próprio município que fez a lei atacando a própria lei, né? Então, reafirmando, os planos de carreiras não foram declarados inconstitucionais, e a aposentadoria especial eles entenderam que seria inconstitucional por conta dessa trajetória, mas que nós temos possibilidade de ver como sair a decisão e decidir o que fazer daí. É isso mesmo. Muito obrigada, doutor Ludmar. A categoria que está nos assistindo, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Essa live vai ficar gravada, ficará salva para que possam assistir a qualquer momento, para que possa compartilhar com os colegas, compartilhar com os companheiros, com os professores de educação infantil, com as demais carreiras que também ficaram ali, de certa forma, preocupados e curiosos para saber o que aconteceu ontem, né, nesses julgamentos. Então, contamos com vocês nessas mobilizações. Fiquem ligados nas nossas redes sociais do SISMUC. Nós estamos a todo momento ali compartilhando quase em tempo real o que tem acontecido, aonde a gente tem chego, com quem a gente tem conversado. Então, muito obrigada e uma boa noite a todos vocês, a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Muitos voltando de cá, voltando do seu trabalho, né? Alguns tenho certeza que nem chegaram em casa ainda, mas estamos aqui. Qualquer coisa, entre em contato com o SISMUC também, que estamos aqui preparados para respondê-los. Boa noite, doutor Ludmar, muito obrigada. Boa noite, uma boa noite para todos e todos.